Os céus do Japão tornaram-se repentinamente perigosos antes do amanhecer. O silêncio matinal na base aérea de Misawa foi quebrado por alarmes. Não se tratava de um alarme falso, nem de um sinal de treinamento. Uma aeronave não identificada apareceu nos radares, movendo-se rápida e confiantemente, e ninguém conseguiu identificá-la. Nenhuma transmissão de rádio recebeu resposta. O requisito básico para a segurança da aviação internacional é a ausência de códigos de amigo ou inimigo. Ela se aproximou da zona de defesa aérea do Japão pelo norte com uma confiança casual que indicava claramente uma ameaça. O comando ordenou imediatamente que a dupla de F-16 em prontidão decolasse. Como parte da equipe de alerta de reação rápida, esses pilotos dispararam pela pista com os pós-combustores em funcionamento 90 segundos após o alerta soar. Não se tratava de uma missão de treinamento. Era uma interceptação de verdade totalmente preparada para o combate. Situações como essas são praticadas na base aérea de Misawa o tempo todo. Pilotos dormem com o equipamento completo a poucos passos de seus veículos. Técnicos realizam manutenção o tempo todo para garantir que tudo funcione corretamente em caso de um lançamento real. Cada segundo conta. Neste dia, tudo correu exatamente conforme o planejado. Os caças decolaram rumo a um alvo desconhecido. Não foi uma missão simples para estabelecer contato visual. Enviou um sinal claro a Pequim de que qualquer incursão na área de responsabilidade dos Iparosewai e do Japão seria crítica. Embora o Japão tenha relatado mais de 1000 interceptações desse tipo em 2023, principalmente em resposta à atividade aérea chinesa, esta se destacou. As pessoas estavam muito preocupadas com o silêncio do intruso e com a forma como ele se aproximou de Okinawa, onde importantes forças americanas estão estacionadas. Não se tratava apenas de voos de reconhecimento. Demonstrava a robustez do sistema de segurança da região. Por que os Estados Unidos ativaram seus F-16 em vez de depender exclusivamente dos F-15 japoneses? Isso demonstrou a cooperação dos aliados e a gravidade da situação. O incidente tornou-se internacional devido à intervenção americana. Afinal, não se tratava apenas de proteger o espaço aéreo, mas também de manter a estabilidade na região do Indo-Pacífico, onde o equilíbrio de poder se deteriora a cada dia. Autoridades do Pentágono confirmaram posteriormente que o objetivo da interceptação não era simplesmente observar a aeronave, avaliar a ameaça, estabelecer uma manobra de contato e, se necessário, expandir as medidas protocolares eram os principais objetivos. No entanto, o mais importante era a rapidez e a precisão com que as forças americanas operavam. Não foi apenas uma demonstração de força, mas também uma demonstração de prontidão para o combate necessária em uma região onde os Estados Unidos e a China estão envolvidos em uma competição estratégica. Analistas sugeriram que a aeronave no radar poderia ser uma aeronave de reconhecimento chinesa, KJ-500 ou um Icton-9Q, modificado, ambos usados para inteligência eletrônica, inteligência de sinais e consciência situacional aérea. Eles frequentemente voam sobre zonas de defesa aérea aliadas sem violar o direito internacional, enquanto coletam informações valiosas sobre capacidades de combate e protocolos de resposta. A aeronave demonstrou não ter medo de ser interceptada voando a 28 mil pés, sem escolta de caça. Vale ressaltar que, embora a aeronave chinesa não tenha violado o espaço aéreo japonês, ela entrou na zona de defesa antimísseis ZAD, onde cada segundo é crítico. Na ausência de comunicação por rádio, isso é considerado um perigo potencial. Pequim entrou efetivamente na zona de resposta imediata, apesar de não ter violado nada do ponto de vista legal. Pequim usa esses voos como um teste de força para determinar até onde pode ir antes de receber uma resposta direta. Nesse momento, os pilotos do F-16 não sabiam se estavam diante de um reconhecimento, uma provocação ou alguma outra situação mais perigosa.
No entanto, sua prontidão, firmeza e rapidez de reação já eram a resposta. Os Estados Unidos da América respondem a qualquer ameaça, especialmente em uma região onde qualquer choque aéreo pode levar a uma catástrofe global. Enquanto isso, os radares de Misawa monitoravam cada movimento. Velocidade, trajetória e falhas de comunicação eram registradas pelos operadores. Isso era mais do que apenas voar. Era difícil. Os EUA também aceitaram. Os F-16 subiam e se aproximavam de seu alvo no céu da manhã sobre o norte do Japão. A tensão nas cabines era palpável, enquanto o céu despertava e o ar parecia mais denso. O rádio estava mudo. A aeronave chinesa ignorou os caças que se aproximavam e continuou em movimento. O desafio oculto se tornava cada vez mais óbvio. Os F-16 iniciaram a sequência normal de interceptação ao se aproximarem do alcance visual. Um caça estava posicionado ligeiramente à frente e abaixo do intruso no lado esquerdo e o outro ligeiramente acima, no flanco direito. Essa configuração garantia total segurança e vigilância constante. Logo, as cabines dos pilotos americanos começaram a apresentar sinais de uma aeronave da classe KJ-500, incluindo asas altas, uma cúpula de radar e antenas indicando inteligência eletrônica. Uma interceptação é mais do que apenas uma observação. É um ritual com uma sequência específica de ações. O piloto líder usava gestos familiares a todos os pilotos militares. Um sinal para levantar a mão e estender o dedo para mudar de curso e deixar a área. Em missões de treinamento, tais ações são realizadas, mas desta vez era na vida real. No entanto, a tripulação chinesa não reagiu. Ao se aproximar de uma área sensível na costa de Okinawa, a aeronave continuou a voar em linha reta. Não foi um acidente. Há postos de comando, centros logísticos e bases navais americanas no local. Mesmo uma curta permanência na área poderia fornecer dados valiosos sobre estruturas de defesa aérea e tipos de sinais de rádio. Em tal situação, o silêncio da China foi visto como uma provocação deliberada, não como uma restrição. Os pilotos americanos não podiam agir agressivamente. O protocolo era rigoroso, a interceptação deveria ser pacífica, a menos que a aeronave violasse o espaço aéreo soberano ou demonstrasse comportamento abertamente hostil. No entanto, cada minuto e segundo aumentava o risco. A tensão aumentava. A interceptação tornou-se uma luta mental. Dentro da cabine, o comandante do F-16 manteve a calma, mantendo contato visual e observando as condições de voo. Os centros de controle em solo receberam todos os dados imediatamente. Lá, oficiais da Força Aérea do ZEOANE e da Força de Autodefesa Aérea do Japão estudaram o comportamento do objeto. Havia sinais de comportamento agressivo. A tripulação estaria em uma missão de mapeamento, ou seria parte de uma operação estratégica maior. Mesmo assim, analistas suspeitavam que não se tratava de uma fuga aleatória. Esse comportamento da China era típico, sem cruzar linhas vermelhas, estava testando a prontidão de seus aliados na zona cinzenta do direito internacional. Além disso, a estratégia era clara. Era um teste de resistência, velocidade e coordenação. Vale ressaltar que aeronaves militares chinesas têm sido repetidamente observadas em tais ações. Casos semelhantes no Japão aumentaram em 2023. A estratégia de pressão e presença inclui voos em alta altitude sem resposta e sem o uso de transponder. Em resposta, os Estados Unidos fortaleceram seu sistema de resposta rápida. Além disso, a interceptação ocorrida constitui uma evidência convincente da eficácia desse sistema. Os pilotos americanos permaneceram preparados para intensificar a ofensiva enquanto o avião chinês prosseguia em sua rota. Embora suas mãos estivessem nos controles de armas, seu dedo não tocou no gatilho. Nenhum míssil poderia ser disparado sem a permissão dos comandantes.
Essa abordagem cautelosa ressalta que os Estados Unidos demonstram seu poder não por meio da agressão, mas por meio do controle. As ondas de rádio estavam silenciosas. O avião provavelmente estava equipado com equipamentos de interceptação e análise de sinais e se movia com um propósito específico. Não havia necessidade de violar as fronteiras. Mesmo estando na zona de defesa aérea, já podiam estudar as reações, as frequências de rádio, o comportamento dos pilotos e as táticas de interação com os aliados. A missão dos F-16 não era apenas rastrear e contatar. Eles eram os olhos e ouvidos dos analistas em terra. Cada passo, mudança de velocidade ou altitude era registrado, transmitido e analisado em tempo real. Na era da guerra digital, não se tratava apenas de vencer a batalha, mas sim de ser capaz de determinar rapidamente os planos do inimigo. A essa altura ficou claro que o avião chinês não estava apenas passando. Era uma operação de coleta de informações. Os americanos não reagiram à provocação e disseram que estariam prontos e vigorosos para responder a qualquer voo desse tipo. O intruso não falou. Era um desafio no radar no ar e na mente dos comandantes. A aeronave chinesa mudou repentinamente de tática quando a situação parecia ter atingido seu limite e as interceptações se tornaram rotina. A 28 mil pés, o KJ-500 começou a perder altitude repentinamente, embora lentamente. Em comparação com sua rota anterior, parecia uma manobra estratégica, pois desceu para cerca de 24 mil pés em questão de segundos. A descida não foi emergencial, pois o tempo permaneceu estável e não havia ameaças externas. Os pilotos americanos responderam imediatamente. Ambos os F-16 ajustaram suas posições em uníssono, mantendo uma distância segura, mas sem perder o contato visual. Com sistemas de rastreamento adicionais instalados nas cabines, teve início o que os analistas militares mais tarde chamariam de fase secreta da operação. Nas cabines dos F-16, começaram a ser registrados sinais de interferência nos painéis de contramedidas eletrônicas ECM. Sinais de interferência nas telas indicavam atividade nos sistemas de guerra eletrônica da aeronave chinesa. Os sinais não eram intencionais. Eles coincidiram com a mudança de altitude do KJ-500, indicando que ele havia acionado seus módulos de interferência ativos. Esse comportamento é raro no espaço aéreo internacional. Por ser considerado uma medida de escalada, mesmo voos de reconhecimento na zona de defesa aérea raramente são acompanhados pelo uso ostensivo de guerra eletrônica. No entanto, agora está ficando claro que a tripulação chinesa estava testando não apenas a reação à interceptação visual, mas também a capacidade dos sistemas americanos de resistir a sinais de interferência. Mas isso não é tudo. De repente, um segundo objeto apareceu nos sistemas de detecção e radares de comando terrestre dos F-16. Ele se movia rapidamente a baixa altitude, cerca de 50 milhas náuticas a leste, e sua assinatura indicava um possível veículo aéreo não tripulado, talvez um drone ou chamariz. Embora o contato visual não fosse possível, o padrão de sua trajetória e velocidade sugeria que poderia ser parte de uma operação coordenada. A China tem usado ativamente drones de escolta para reconhecimento eletrônico recentemente. Esses dispositivos podem gravar transmissões de rádio, bloquear sinais ou até mesmo imitar outros alvos aéreos. Esses sistemas aumentam o alcance da plataforma principal e dificultam as operações de defesa aérea. De acordo com o protocolo, os F-16 americanos não conseguiram se separar. As regras de engajamento exigem que as aeronaves confirmem a intenção hostil antes de se desviarem de seu alvo principal. Portanto, muito provavelmente, nem o drone nem o chamariz foram interceptados. Mas esse era o objetivo de Pequim: espalhar informações e distrair pilotos e observadores americanos. Engenheiros da base aérea de Misawa registraram instantaneamente todos os sinais. Estações de guerra eletrônica calcularam a frequência,
a intensidade, a duração e a natureza do bloqueio. Não se tratava apenas de um voo. Em vez disso, havia um conflito. Além disso, a natureza das ações chinesas indicava claramente um esforço para obter o máximo de inteligência possível sobre os sistemas de resposta do Zekomo-Ura, mesmo que permanecesse na zona cinzenta do direito internacional. É importante enfatizar que essas ações foram tecnicamente legais. A aeronave violou o espaço aéreo japonês, não provocou incêndio. No entanto, estava simulando deliberadamente condições de combate para testar a resiliência dos sistemas americanos à interferência eletrônica. Esse comportamento pode ser comparado a um ataque cibernético, mas ocorre no espaço eletromagnético, não no espaço digital. Os pilotos do F-16 ainda estavam com dificuldades, mas estavam bem. Olhos nos medidores, mãos nos controles. Nenhum dos aviões se movia rápido demais. Eles estavam voando conforme as regras. Deveriam observar, registrar e evitar provocações. Embora os sinais de interferência não fossem destrutivos, eram fortes o suficiente para serem registrados e estudados. Tratava-se de uma sondagem adicional do escudo protetor. E novamente com um propósito tático óbvio, mas sem violar formalmente os limites. Analistas mais tarde identificariam esse momento como crucial. O segundo alvo apareceu simultaneamente à mudança da aeronave chinesa para o modo de atividade eletrônica. Essa sincronização é um cenário de treinamento projetado para testar a prontidão dos pilotos e de toda a cadeia de comando. Além disso, este era o objetivo principal: usar o espaço aéreo pacífico para criar um cenário para o conflito sem iniciar um conflito real. Para a China, isso é uma demonstração da resposta dos Estados Unidos. Dá aos Estados Unidos a chance de testar seu sistema no mundo real sem iniciar uma guerra. O solo coletava informações enquanto os pilotos permaneciam calmos. Cada sinal e ação se transformava em uma imagem que logo revelava as verdadeiras táticas do comando chinês. A atenção dos analistas se voltou para o segundo contato aéreo, enquanto a aeronave de reconhecimento chinesa continuava a voar perto de Okinawa, com os pilotos de F-16 mantendo sua formação de interceptação. Embora não fosse visível para humanos, era claramente visível ao radar. Provavelmente era um veículo aéreo não tripulado que permaneceu a uma distância de 50 milhas náuticas e não se aproximou do alcance visual. Mas sua presença complicou o cenário. É raro que um segundo alvo apareça em tal momento. A China tem usado repetidamente a tática de sinal duplo, em que a aeronave principal é distraída, enquanto a plataforma secundária observa, registra ou até mesmo produz interferência eletrônica. Esta é uma situação típica em preparação para uma possível guerra cibernética ou eletrônica. Neste caso, todas as evidências apontavam nessa direção. Operadores americanos estimaram que o segundo objeto se movia em alta velocidade, tinha uma assinatura baixa e parecia um chamariz eletrônico ou um drone de vigilância de alta tecnologia. Se equipados com o hardware certo, esses sistemas podem interceptar comunicações, registrar a atividade do radar e até mesmo bloquear sinais. São furtivos, não requerem piloto e são ideais para operações cinzentas, onde as informações precisam ser coletadas sem chamar a atenção. Registros internos mostram que os F-16 não conseguiram se dividir para atingir o segundo alvo, criando uma vulnerabilidade com a qual Pequim pode ter contado. Se o drone estivesse se aproximando, os pilotos teriam que violar as regras de combate ou perder o controle do KJ-500. Todos os dados, incluindo velocidade, altitude, trajetória e horário de aparecimento e desaparecimento do segundo contato, começaram a ser coletados pelos sistemas da base aérea de Misawa e pelos centros de análise do Pentágono. Tudo isso será incorporado às análises subsequentes. Quando dois alvos aparecem simultaneamente, é uma peça importante do quebra-cabeça da inteligência.
especialmente considerando que a Força Aérea Chinesa aumentou significativamente o número de missões desse tipo nos últimos anos, especialmente perto do Japão, Taiwan e do Mar da China Meridional. É importante notar que especialistas japoneses também confirmaram a existência de atividade na área onde o segundo sinal foi detectado. Num raio de 100 milhas náuticas de Okinawa, múltiplos sinais de origem desconhecida foram detectados em faixas de radiofrequência típicas de transmissores de reconhecimento. Isso demonstra, mais uma vez, a complexa estrutura da operação e a coordenação das ações. Além disso, embora nenhum dos objetos tenha violado o espaço aéreo soberano japonês, a totalidade das circunstâncias indica que a missão foi realizada com alta precisão, estudando a reação dos Estados Unidos e do Japão, realização de testes de sensibilidade ao radar, uma tentativa de bloquear sistemas eletrônicos, inclusão de um alvo desorientador. Tudo isso poderia fazer parte de uma nova estratégia militar chinesa que está sendo ativamente discutida em 2025. O objetivo é aumentar a pressão sobre a região do Indo-Pacífico sem conflito militar direto. Em tal situação, até mesmo um drone desarmado se torna um fator significativo. Ele não realiza ataques, mas força as pessoas a reagir, desvia recursos e deixa rastros difíceis de explicar dentro da estrutura dos métodos tradicionais de controle aéreo. Na época, a disciplina rigorosa era mantida nas cabines dos F-16 americanos. Embora os soldados não fossem agressivos, eles permaneciam no controle. O KJ-500 chinês era monitorado de perto. Tentativas de contato por rádio continuaram, mas não houve resposta. No mesmo momento em que o primeiro contato desapareceu do radar, o segundo sinal desapareceu sem deixar confirmação visual. Esse desaparecimento ocorreu pouco antes de a aeronave chinesa começar a se mover suavemente para sudeste, em direção ao espaço aéreo aberto sobre o Mar das Filipinas. Especialistas militares concluíram que o momento e o comportamento de ambos os alvos indicavam que a missão havia sido concluída em conjunto. Assim que o KJ-500 começou a deixar a zona de defesa aérea, o segundo contato desapareceu. Isso significa que ambos os dispositivos estavam trabalhando em conjunto e que a operação tinha um desfecho previamente planejado. O que isso traz para Pequim? Inicialmente, informações. Com que rapidez os parceiros estão se movimentando? Quais frequências estão sendo usadas? Quais aviões decolarão primeiro? Existem diferenças de função entre os japoneses e os americanos. Essas informações são muito úteis, especialmente à luz da crescente competição estratégica. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos conseguiram não apenas responder, mas também coletar dados de contra-ataque. O comportamento dos sistemas de interferência chineses, a estrutura dos sinais de rádio e a precisão da navegação do drone foram registrados e processados, e esses dados serão usados em relatórios e exercícios futuros. Assim, um verdadeiro duelo eletrônico ocorreu mesmo que nenhum tiro tenha sido disparado. Além disso, isso pode afetar futuras decisões táticas. No espaço onde cada segundo vale um ouro, a vitória é determinada não pelo número de tiros disparados, mas pela quantidade de informações coletadas. O avião chinês finalmente realizou a tão esperada manobra após quase meia hora de intensa observação e caça. Começou a se mover suavemente em direção ao sudeste, recuando da zona de defesa aérea japonesa e se aproximando do espaço aéreo internacional sobre o Mar das Filipinas. A curva não foi espontânea. Em vez disso, foi cuidadosamente planejada e medida como se os pilotos estivessem executando uma missão rigorosamente regulamentada. Um segundo contato aéreo, provavelmente um chamariz eletrônico ou drone, desapareceu quase ao mesmo tempo. Simplesmente desapareceu do radar. Então, não houve confirmação visual de seu desaparecimento. A base aérea de Misawa registrou uma queda momentânea, no sinal semelhante a alguém quebrando um plano predefinido ao desligar o transmissor.
Aparentemente, a operação foi pré-planejada e roteirizada, já que ambas as aeronaves estavam operando simultaneamente. Nenhum dos objetos violou as fronteiras do Japão. Nenhum míssil foi lançado. Não houve contato por rádio. Mas o que aconteceu não foi menos importante do que um duelo ao ar livre. Foi um sinal. A China demonstrou que tinha a capacidade de se aproximar de bases militares americanas e coletar informações sem violar formalmente o direito internacional. Foi uma tática de pressão que beirava a provocação. Até o último momento, os pilotos americanos do F-16 permaneceram uniformizados. Continuaram a rastrear o KJ-500 até que ele estivesse a mais de 120 milhas náuticas da costa japonesa. Só então a equipe chegou para completar a missão e retornar à base. Profissionalismo ao mais alto nível, sem emoção ou desvio dos padrões. Imediatamente após o pouso, começaram as verificações e avaliações em solo. Na sala de briefing, analistas já revisavam os registros do radar, monitoravam os dados dos sistemas de bordo dos F-16 e estudavam todos os sinais de radiofrequência registrados durante o contato. Foi dada atenção especial ao início da interferência de rádio e ao momento da descida do KJ-500. Esse momento foi muito útil, pois nos permitiu determinar a assinatura dos sistemas de guerra eletrônica chineses e compará-la com incidentes anteriores. Mesmo que tais missões terminem discretamente, elas fornecem uma riqueza de informações úteis. Cada captura é inteligência em ação. Os pilotos não se limitam a observar. Eles também registram, comparam e modelam. Quando retornam ao solo, não apenas relaxam, eles se envolvem em um processo analítico. Suas observações, por menores que sejam, podem ser cruciais para conflitos futuros. Especialistas militares do Pentágono enfatizam que tais voos com aeronaves de reconhecimento chinesas estão se tornando cada vez mais comuns. O número de incidentes desse tipo na zona de defesa aérea japonesa aumentou quase 40% entre 2022 e 2024. E esses são apenas casos documentados. Se levarmos em conta sinais ocultos, contatos temporários e voos no limite do raio de detecção, o número real pode ser ainda maior. Fundamentalmente, a maioria desses voos é de natureza cinzenta. Embora as aeronaves chinesas não entrem em espaço aéreo soberano, elas se comportam de forma provocativa, ignorando solicitações, desligando transponders e criando interferências. Reconhecimento, demonstração de capacidades e coleta de dados são mais do que apenas reconhecimento. O incidente na costa de Okinawa demonstrou mais uma vez como é tênue a linha entre paz e expansão. Mesmo que os F-16 tivessem aberto fogo em resposta à provocação, isso poderia ter levado a um conflito internacional. Como resultado, o lado americano está agindo com extrema cautela, baseando-se em regras de engajamento claras. No entanto, isso não significa fraqueza. Por outro lado, a força de um exército moderno reside no controle, na resistência e na rapidez de resposta. A prontidão de combate dos Estados Unidos e seus aliados é demonstrada pela estrita observância da distância tática, identificação precisa de ameaças, ativação e retirada rápidas em até 90 segundos e apoio competente sem escalada. A China também foi bem-sucedida nesta missão. Recebeu todas as informações, reações e sinais que desejava. Além disso, não há consequências. Esta é a sutileza das estratégias modernas: não invadir, mas aproximar-se. É melhor observar do que atacar. Não interferir, mas irritar. Enquanto um lado testa os limites do que é permitido, o outro anota cada detalhe para se preparar para a próxima série. Hoje, esse xadrez aéreo é jogado em toda a bacia do Pacífico. É um jogo em que cada segundo, cada sinal de rádio e cada turno conta. Os Estados Unidos e a China praticam esse jogo há muito tempo, que se torna mais complexo a cada ano. A pergunta final: o que exatamente o KJ-500 coletou durante o voo? Quais dados a inteligência chinesa levou consigo? Além disso, o lado americano estará preparado para uma visita mais complexa no futuro.
Nada aconteceu quando os F-16 retornaram a Misawa. Mesmo com as turbinas paradas e as cabines abertas, a tensão acumulada durante a surtida matinal não se dissipou. Os pilotos foram imediatamente chamados ao centro de comando para um debriefing operacional completo. Foi uma conversa informal, mas profunda, que para muitos soldados foi mais importante do que qualquer debriefing. Porque na guerra moderna, a observação e a intuição humana são as chaves para entender os sinais estratégicos do inimigo. Imediatamente após a coleta das informações, a Frota do Pacífico do ZEUAI e o Comando de Defesa Aérea do Japão obtiveram acesso a elas. Os engenheiros começaram a decodificar as frequências de rádio gravadas, analisar as trajetórias e avaliar a potência dos sinais de interferência do KJ-500 chinês. A fase de ataque eletrônico, redução de altitude e interferência foi particularmente interessante. De acordo com análises preliminares, os sistemas chineses estavam usando sinais de feixe estreito que podiam interferir com os sistemas de detecção em um raio de até 60 km. Isso não é mais reconhecimento, é um campo de testes em tempo real. Analistas militares chamam tais situações de guerra sem contato. No mundo atual, as ameaças são simuladas ao vivo. Isso é diferente da Guerra Fria, quando as partes operavam por meio de representantes e canais diplomáticos. O KJ-500 não disparou um único míssil nem violou uma única fronteira legal. No entanto, seu voo colocou em risco todo o sistema de segurança da região. Particularmente preocupante é o fato de a China estar conduzindo tais operações com frequência crescente e mais perto de alvos sensíveis. Pequim está cada vez mais mirando bases americanas em Yokosuka e Okinawa, bem como instalações de defesa antimísseis japonesas. Analistas do Pentágono acreditam que as operações chinesas se enquadram em 3 categorias: vigilância, distração e testes. Eles acreditam que, neste caso específico, uma combinação das 3 estava envolvida. Mas talvez o resultado mais importante da missão não tenha sido apenas documentar o comportamento inimigo, mas também confirmar a prontidão das forças americanas e japonesas para a guerra. Menos de 2 minutos se passaram antes que os caças subissem ao alvo. Os pilotos agiram corretamente. A escolta foi realizada em total conformidade com os padrões internacionais. Além disso, não houve erros que a China pudesse explorar na guerra de informação. Isso é especialmente importante devido à complexa situação na região. Nos últimos 6 meses, Pequim intensificou sua atividade militar não apenas em direção ao Japão, mas também no Mar da China Meridional, perto de Taiwan e nas proximidades de Guam. Em resposta, Washington lançou exercícios com parceiros como Austrália, Coreia do Sul, Filipinas e Japão. Os exercícios Valiant Shield, Talisman, Sabre e Freedom Edge não foram apenas uma demonstração de força, mas também um aviso de que a região está sob controle e que qualquer tentativa de pressioná-la será rejeitada. Nesse contexto, a apreensão do KJ-500 chinês não é apenas um incidente. Faz parte do equilíbrio estratégico. A China lançou um desafio sem infringir a lei. Os Estados Unidos responderam sem usar a força. Enquanto isso, como ficou claro para todos, a região Indo-Pacífico está à beira de uma nova forma de conflito, que, embora sem contato, não é menos perigosa. O fator-chave em tais conflitos é a qualidade da coleta e análise de dados, não o número de combatentes. Afinal, tais operações não apenas demonstram força, mas também trocam conhecimento. No futuro, quem decifrar os sinais mais rápido terá vantagem. Ambos os lados tomaram suas decisões nesse contexto. A China demonstrou sua coragem e poder tecnológico. Os Estados Unidos demonstraram reação, rigor e contenção. Mas quem venceu? A questão ainda não foi decidida, porque é nesses conflitos invisíveis que o futuro da civilização mundial é decidido. As regras são determinadas por quem controla as atividades de inteligência eletrônica e de sinais.
Embora os pilotos tenham retornado ilesos à base, trouxeram consigo algo mais valioso, a prova de que os Estados Unidos ainda podem defender sua posição na nova era da guerra digital. Além disso, o avião chinês ele saiu, mas não deixou um vazio. Demonstrou que a China não é mais uma espectadora. Ela está brincando. Cada próximo passo será ainda mais difícil, ousado e perigoso. Surge então a pergunta: o mundo está pronto para uma nova fase da guerra aérea, onde microsegundos em vez de mísseis importam e sinais em vez de projéteis, onde o inimigo opera nas sombras, trazendo à tona a própria essência da geopolítica moderna. O jogo da beira do abismo.